Muito bom dia! Como você amanheceu hoje? Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje o nosso tema é a tragédia de um casamento misto. Juízes capítulo 14, a partir do versículo 1, é o nosso texto que nos diz: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava, e algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo, disse ele então. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: Convença seu marido a explicar o enigma, caso contrário poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: Você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai e a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Claro que a leitura continua no mesmo capítulo, mais alguns versículos, mas para não continuar tão extensa, nós vamos parar por aqui. Estamos diante de uma história no mínimo enigmática, de um libertador que não queria ser libertador. Vivia numa condição de voto que não foi ele quem fez. Pela lei, o voto deveria ser voluntário, mas quem fez os votos para ele foram seus pais. E em seu voto forçado ele cresceu, se tornou homem, tendo que se abster de vinho, não cortar os cabelos, não se aproximar de cadáveres, conforme a lei do nazireado em Números capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele não deveria também se casar com mulheres estrangeiras por causa da ordem que Deus havia dado ao povo e que nós falamos ontem na nossa leitura. E também por uma situação específica de que ele era um nazireu de Deus, não poderia de forma alguma contrair matrimônio com mulheres pagãs. Mas o texto vai nos mostrar que Sansão se afeiçoou a uma jovem dos filisteus, um dos mais ferrenhos inimigos do povo de Deus. E os seus pais o aconselharam para que ele mudasse de ideia, mas não adiantou, não resolveu nada. Sem contar que ele já havia quebrado outras regras proibitivas do nazireado. Ele era um homem satisfeito com sua vida, cheio de energia e vontade de viver, mas que pouco temia a Deus. Embora Sansão fosse forte fisicamente, ele era fraco em poder moral e autocontrole. O seu relacionamento prematuro com pessoas idólatras rompeu a fortaleza da sua alma, abriu os portões da sua alma, deixando livre para a ação maligna na sua vida. E triste com sua condição forçada de nazireado, ele passou a agir como seu coração bem entendesse, seguindo as suas próprias inclinações carnais.
A verdade é que, mesmo sabendo que era um relacionamento proibido, Sansão decidiu casar-se com a moça filisteia. E ao fazer isso, ele não fez caso da lei de Deus, que era contrária ao casamento misto, em Êxodo 34, versículo 16, a que nós comentamos ontem. E nem também se submeteu à vontade dos seus pais, que não queriam aquele relacionamento. Mesmo assim, apesar do desejo de Sansão ser pecaminoso, olha isso, Deus o usou sobrenaturalmente para cumprir seu propósito de julgar os filisteus. Vou explicar melhor. Deus sabia que o coração de Sansão não ia voltar atrás e que ele ia realmente casar com uma moça filisteia. Deus usou esse relacionamento, ainda que contra a sua vontade, o relacionamento, mas ele usou para que Sansão cumprisse o propósito que estava no coração de Deus de julgar os inimigos do povo de Deus. Deus tem as suas maneiras de trabalhar que muitas vezes vai fugir à compreensão humana, mas ele trabalha como quer e ele é todo poderoso e soberano. Quando seu pai tenta convencê-lo do contrário, ele diz: é ela que me agrada. Em outras palavras, ela agrada os meus olhos, ou seja, a paixão cegou. Não viu que ela não seria a esposa certa, a companheira de alguém que seria um líder em Israel. E chegou o dia do casamento. Imagina aqui comigo, uma festa de um nazireu de Deus regada a muito vinho, e os convidados foram os próprios inimigos. É tanto que, pelo que inferimos do texto que nós lemos, os filisteus, assim que Sansão chegou na festa, os filisteus colocaram 30 homens para cuidar de Sansão. Vai que ele resolvesse se rebelar na festa, não é? Quando já estava bem alegre do vinho, ele resolve desafiar os convidados filisteus e propôs-lhe um enigma. Que perigo, Sansão, brincar com o inimigo, hein? Os filisteus eram brutais e traiçoeiros. Para não perder uma aposta, eles forçaram a mulher fazendo ameaças. Claro que não foi apenas uma ameaça, porque mais tarde eles realmente queimaram a ela e ao seu pai, conforme está no livro de Juízes, capítulo 15, o versículo 6. Com esse enigma, o casamento deles se transformou em horas de angústia, não de alegria. O choro, a preocupação da noiva, os convidados carrancudos deveriam ter servido de aviso, de advertência para Sansão, de que a associação com os filisteus iria lhe trazer sérios problemas, muitas dores de cabeça, muita tristeza, tanto para ele quanto para sua família. Depois de muita insistência e de muita chantagem emocional, diga-se de passagem, ele cedeu, revelou o enigma para sua esposa, ao que ela não pensou duas vezes. Contou para aqueles que estavam ameaçando ela. Sansão cumpriu com a sua palavra, pagou o enigma. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre o pagamento do enigma, mas deixou claro que ele sabia do trama deles, quando disse: se vós não lavrasseis com minha novilha, não teriam descoberto o enigma. Em outras palavras, significa: se não tivesses manipulado minha esposa, se não tivesses ameaçado minha mulher. O versículo 20 do capítulo 14 de Juízes vai nos mostrar que o casamento de Sansão com esta mulher acabou ainda na semana do casamento, visto que a festa tinha a duração de 7 dias, ou seja, antes de começar, separaram-se por quebra de confiança no relacionamento. Que tragédia! Antes de começar, terminou. E eu quero aqui extrair algumas lições para nossa reflexão. A primeira lição que eu quero tirar aqui é que nenhum relacionamento amoroso justifica desprezo aos pais. Observe que ele não respondeu nenhuma das perguntas que Manoá, o seu pai, lhe fez. Simplesmente as ignorou e fez como bem entendeu o seu coração. Você conhece algum filho assim em nossos dias? Obedece aos pais enquanto tudo está bem, enquanto os pais estão concordando, enquanto os pais estão fazendo o que lhe agrada. Mas quando os pais orientam, os acham quadrados, retrógrados, abelhudos, porque está se metendo na sua vida, não é assim? Mas a Bíblia vai nos mostrar, e nós falamos esses dias aqui, de que há um mandamento com promessas para os filhos que obedecem aos pais. Fica a dica aí, filho. A segunda lição: Deus é soberano. Não se assuste se ele usar da sua própria decisão para alcançar os seus desígnios. Ele faz como quer. Não deve satisfação a ninguém. Guarde isso. A terceira lição: não deixe a força humana sobrepor a força da sua alma.
Tenha autocontrole. Sansão olhou que as pessoas o respeitavam pela sua força física e ele deixou-se levar. Espere, entenda, compreenda que o que você tem, o que você sabe, o que você é, não é teu, é Deus na sua vida. Deixe o Espírito Santo produzir em você o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A quarta lição: cuidado com a paixão. Ela é cega, ela é traiçoeira. Muitos jovens nos nossos dias estão indo a passos largos para o inferno, seduzidos pela paixão que os tornam egoístas. Enquanto todas as pessoas à volta estão tentando avisar do precipício que está à frente, o apaixonado ou a apaixonada não escuta ninguém, se arrebenta, colocando em risco todo o seu futuro. Você já viu alguém agir dessa forma? Eu tenho certeza que Deus, Ele está falando com você através desta palavra. A quinta lição que nós vamos extrair aqui. O texto nos diz que Sansão saiu do caminho para ver o cadáver. Não saia do caminho para ver cadáveres. Existem muitas moças, muitos rapazes que estão saindo do caminho para ver cadáver, literalmente. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Jovens que estão servindo a Deus e conhecem alguém lá no mundo e diz: não, mas é gente boa. Não, mas tem mais caráter do que pessoas que estão na igreja. Cuidado! Existem pessoas que são, de certa forma, agraciados por Deus, de que a pessoa que ela ou ele conheceu aproxima-se de Deus, entrega-se verdadeiramente a Cristo. Mas existem muitas histórias, por que não dizer a maioria, em que a pessoa, assim como Sansão e assim como outros personagens bíblicos também, foram influenciados pelos relacionamentos pagãos, pelos relacionamentos idólatras, e o final foi ter uma família totalmente destruída, arrebentada lá na frente. Cuidado! Não saia do caminho para ver cadáveres. Deixe os cadáveres produzirem o seu mel. Deixe o cadáver produzir a sua carniça. Continue no caminho e siga os conselhos dos seus pais. E a última lição que eu quero extrair com você aqui: não faça aliança com o inimigo, nem por brincadeira. Não subestime a força do inimigo. Ele sempre vai tentar te convencer com suas estratégias, dizendo que não tem nada a ver, que seus pais já escolheram e agora é a sua vez, então não deverá ouvi-los, dizendo que o pastor da igreja não tem que se meter em seu relacionamento, que você é inteligente o suficiente para fazer suas escolhas sozinho e por aí vai. Até que faz certo sentido, sabe por quê? Porque Satanás trabalha com meias verdades, se existem elas. Cuidado, rapaz. Cuidado, moça. Ao desprezar a orientação dos pais, você está desprezando a vontade de Deus. Claro, eu disse a orientação dos pais. Porque existem alguns pais imprudentes que chegam a agredir os filhos porque querem mantê-los num controle tão descontrolado que perdem a noção do bom senso, que perdem a noção de que é um cristão, que perdem a noção de que tem que dar o exemplo dentro da sua própria casa. A minha dica aqui é: pais, respeitem os seus filhos como cidadãos e como servos de Deus e aconselhe-os no temor do Senhor. Vamos parar por aqui para não ficar muito extensa a nossa fala. Mas eu quero orar com você ainda. Grandioso Deus, obrigado, Pai, por esta palavra, por esta meditação. Eu te louvo porque o Senhor cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. E eu sei, Senhor, que o Senhor está cuidando de vidas nesta manhã, que o Senhor está falando com corações nesta manhã, que o Teu Espírito Santo trabalha em corações de pais que estão com dificuldades para entender os seus filhos e que muitas vezes já tomou decisões, já falou palavras agressivas, já agrediu sem querer e hoje o orgulho não está deixando a ser humilde o suficiente para aproximar-se do filho e pedir-lhe perdão. Dá-lhe graça para perdoar, Senhor. Convença este coração de aproximar-se do seu filho, da sua filha e pedir-lhe perdão. A este filho, a esta filha, Senhor, que está com dificuldade de aceitar os conselhos dos pais, porque acha que lá fora as pessoas orientam melhor. Que o Teu Espírito Santo convença este coração agora de que precisa sim ouvir o conselho inteligente dos seus pais. Em nome de Jesus, eu quero pedir, abençoe este lar, abençoe esta casa, que
tudo aquilo em que for aproximar desta casa para destruição, que seja repreendido agora no poder do nome de Jesus, e que a paz, a alegria, a presença do Espírito Santo seja constante dentro deste lar. Em nome de Jesus, eu peço estas bênçãos e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos de volta com a leitura diária. Fique com Deus.